Boa noite. Estamos enviando aqui alguns aviãozinhos, né? Que chuva maravilhosa, né, gente? Deixa eu pôr aqui a imagem de Santa Giana. Vamos esperar, o pessoal tá entrando. Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, Júlia, Tati, Vânia. Marius. Como vai? Ontem a live foi maravilhosa com o Dr. Nildo, né? Hoje a gente vai apresentar o segundo dia da novena. Eu, né? Hoje não tenho especialista, tá, gente? É muito difícil arrumar, né? Pessoas que se doam para evangelização e principalmente... não tem problema, eu salvei a live, tá? Coloquei no YouTube, um pouquinho atrasada, coloquei hoje de manhã, mas tá lá. Eu gravei a live de ontem. Gente, muito feedback. Boa noite, Dani, Thiago, sejam bem-vindos. Muito feedback pro Dr. Nildo. Que graça, né? Que doutor, assim, esplêndido, porque... Olha que coisa, né? Dr. Nildo, ele cuidou de mim. Tudo tem um propósito nessa vida, né? E quem diria que 12 anos depois ia participar de uma live minha, né? Da Missão Geração das Graças. E um testemunho lindo eu tenho através das mãos, né? Da medicina, né? Da ciência que tá ali. Se não fosse também, né? A ciência, os médicos são capacitados por Deus, né? E a gente precisa também da medicina. Mas vocês viram que o que ele falou ontem, né? Assim, quem tá aqui que participou. Por mais que existe a ciência, tem todo um diagnóstico, mas se não houver oração, se você não estiver preparado, se você não confiar, o tema da live foi crer, confiar e esperar em Deus ontem, né? Foi um tema que ele falou, ó, o tema pode ser esse? Falei, claro, fique à vontade, né? Deixei ele preparar à vontade, porque, né, já estava se doando para nós. E foi muito enriquecedor, né, o conteúdo. Boa noite, quem tá chegando agora. Esperar só mais um minutinho, tá, gente? Pra gente já começar. Boa noite. Oi, meu amigão, Alan. Ou às vezes é a esposa dele com o celular dele, né? A Fran. Gente, então, como eu tava dizendo, ficou gravada essa live. Vocês podem estar assistindo a de ontem, né? É o primeiro dia. Perguntaram pra mim, eu perdi o primeiro dia da novena, como que eu faço? Não tem problema, você pode começar hoje, né? E porque assim, a novena, ela não muda, assim, o formato da novena em si. O que vai mudar do primeiro ao nono dia são as intenções, entendeu? Então a gente vai trabalhar em cima das intenções diárias. Ontem a intenção foi para família, né? O primeiro dia é voltado para a família. O segundo dia, hoje, vai ser voltado para os jovens, tá? Então vai ser assim. E depois vocês vão tendo. E a cada dia a gente vai contando um pouquinho da história de Santa Giana, né? A Santa Giana, ontem eu fiz uma breve apresentação dela, né? Médica italiana aí. E essa imagem que eu coloquei pra vocês aí da Santa Giana. Que linda, né? A Santa Giana teve 3 filhos. Deixa
parar de compartilhar aqui. Eu vou pôr essa daqui que... Eu acho que essa daqui é a mais comum que vocês... Não, a mais comum, quer ver? A imagem mais comum de Santa Giana é essa daqui. É uma que eu tenho uma camiseta estampada, né? Então, quem foi Santa Giana, né? A gente tem uma imagem para poder recordar essa mulher que foi mulher como nós aqui na Terra, né? Viveu a santidade e o holocausto da vida, que é doar-se para a filha dela, né? Quando Giana estava na 4ª gestação, ela, com 2 meses, que daria ali as quatro, 2 meses dá 8 semanas, né? Então, com 8 semanas, o médico descobriu um fibroma, né? Ontem o Dr. Nildo estava explicando sobre um pouquinho, ele deu um apanhado sobre isso, que nada mais é que um mioma, né? É um tipo de mioma. E ela teve uma hemorragia. Mas assim, sabendo do perigo, né? Que ela poderia sofrer aí de tudo o que acontecer durante a gestação, os 9 meses, né? Que são as 40 semanas de gestação. Santa Giana, ela pediu para Deus que ela queria levar aquela gestação. E como holocausto da vida, né? Sabendo de todo, porque ela teve que assinar, imagina como médica, sabendo de todos os problemas que ela estava correndo, né? Mas ela não fez o aborto espontâneo, o aborto, né? Ela não fez, ela resolveu, ela quis continuar, né? Que é o certo mesmo, a gente deve permanecer. Mas é uma decisão quando se tem, né? Quando se tem a esposa, que nem eu falei pro meu esposo. Falei, olha, já pensou a vida de Santa Giana? Tá lá no final da vida sabendo que eu tô na 4ª gestação, né? Porque eu já tenho 3 e tenho uma perda. Eu falei assim, de repente, se o médico te chama, eu tô lá, né? Numa cirurgia, mesa de cirurgia, e desacordada. E aí eu falo, pergunta pra o meu marido, porque a Santa Giana, ela falou pro Pietro, né? O Pietro Molla é o esposo de Santa Giana. Ele perguntou pra ela. Ela já sabia, então ela já foi treinando, trabalhando ele, porque toda mulher que ela tá gestando, ela tem o medo da cirurgia, né? Mas e aí, como ela aguentou até o final da gestação, né? Então, quase lá, na hora da cirurgia, ela tinha muita dor, gente, era muita dor, né, que relata nos livros, nos artigos dela que eu leio. O Pietro também tem um documentário dele, e nesse momento ele já tá sabendo, porque na hora que o médico, se ele escolhe, né, pede ou a sua esposa ou você, é uma decisão muito difícil, né, mas ele já sabendo que ela queria a criança, né, então ele deixou que acontecesse tudo. Mas ela conheceu a filha, né? E horas depois ela foi para casa e na madrugada ela morreu. E morreu santemente dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu vos amo. Jesus, eu vos amo. Ela morreu dessa forma. E o olhar dela para filha dela é muito lindo, sabe? Eu fiz um MP4 assim, contando a vida de Santa Giana, e tem também no final, dá mais ou menos um vídeo de 8 minutos. 8 minutos é um vídeo contando a canonização dela. Ela foi beatificada, o primeiro milagre dela, 2 milagres aconteceram no Brasil. E para quem não estava na live ontem, Santa Giana, dos irmãos dela, 2 foram padres no Brasil, inclusive eles estavam, um deles engenheiro, construindo um hospital no Brasil, e a Santa Giana, ela viria para cá, junto com os irmãos, né? Ela estava ainda buscando a vocação dela, orando muito para isso, para a missão. O que Deus quer de mim, né? No sentido assim, ela pensando, o que Deus quer de mim? Eu vou seguir minha vida, porque ela foi criada num berço católico, né? Os pais eram vicentinos e
faziam a caridade, serviam na igreja, a mãe fazia bordados para o altar da missa, era assim, era muito vivenciado tudo aqui. E perdeu, ela é 10ª filha do casal de 13, né? 13 filhos os seus pais tiveram. E Santa Giana, ela foi a 10ª filha deles. Muitos filhos morreram na guerra, né? Em 1934. E quando ela fala que quando a irmã dela, uma irmã dela morreu cardíaca, né? E ela guardava muito segredo, assim, tinha muito segredo de Santa Giana, né? Era confidente dela. E ela ficou muito sentida depois que essa irmã, que era como uma mãe para ela. Porque assim que a mãe da Santa Giana morreu, o pai morreu em 4 meses. Então, gente, assim, é muito triste, né? Continuar assim a vida sem o pai, sem a mãe, ela era jovem ainda. Bom, no decorrer da novena a gente vai conhecendo mais um pouco da Santa Giana. Agora nós temos, né, uma turma aí, boa noite, para quem tá chegando agora. Então nós vamos começar a novena em honra a Santa Giana, hoje é o 2º dia da novena, né? E nós vamos interceder. Primeiramente, a missão Geração das Graças é uma comunidade. Não é uma comunidade, é uma missão mesmo. Eu tenho mania de falar comunidade por causa do marketing digital, que a gente fala comunidade, mas é uma missão, né, na qual eu sou fundadora. Vai fazer 3 anos agora, dia 1º de dezembro, que existe essa missão. Eu tenho 22 filhos espirituais, dentre eles, né, tem abortos espontâneos, mas como a gente sabe que a partir do momento da fecundação, a criança já é considerada filho, filha, né? Então você tem que considerar essa criança, você tem que contar essa criança como filho ou filha, né? Então, assim, batizar essa criança, consagrar ela, né, a Deus e é uma criança intercessora também, né? O aborto espontâneo. Falando nisso, a intenção da oração hoje vai ser voltado para os jovens, tá? Mas a gente vai interceder. No momento da intercessão, cada um vai fazer o seu pedido, né? O que deseja. E cada um vai fazer o seu pedido, né? E tem pessoas também que vai estar intercedendo por alguma amiga, né? Na situação e na graça que ela almeja. Eu quero também, nós missionários estamos em luto, né? Por conta da nossa repórter Elaine Santos, 38 anos, faleceu hoje, ela é jornalista da Canção Nova, né? Ela estava gestando 23 semanas, que daria aí uns 6 para 7 meses, né? De gestação. E ainda não soltou a matéria, tudo, porque agora a Canção Nova ia fazer, o jornal ia fazer especial, né? Se alguém assistiu, quiser comentar aí o motivo, né, que ela morreu. Mas que Deus, eu tenho certeza que ela já recebeu, né, já está lá junto de Deus e de Nossa Senhora. Ela foi velada com o seu filho nos braços. Imagina, muito triste, né? Mas é a vida, né, gente? A gente tem que... a gente não precisa entender os mistérios, né, de Deus, mas Deus, ele não permite que caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem o seu consentimento, né? Então, assim, tudo é providência, tudo vai acontecendo. É difícil falar, né? Deus permitiu, mas tudo tem um propósito e cada um vai saber o seu propósito na Terra, o motivo que vai acontecendo, a própria vida, né? No decorrer da sua vida, quando acontece uma tragédia, a gente não tem que perguntar: por que, Senhor, comigo? Por que só eu? Por quê? E sim, para quê? Para que propósito, né? Ontem a gente falou sobre isso também. Então vamos lá. Para começar a novena em Santa Giana, que nós possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa juntamente
com Nossa Senhora interceder por nós diante de Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça, né, da gestação, pela cura dos seus problemas genéticos e por todos que passam por enfermidades, né, os diagnósticos. Lembrando que os diagnósticos, a última palavra vem de Deus, né? Deus, ele transforma, ele muda diagnóstico e nós sabemos disso, né? Abramos o nosso coração agora à divina providência. Que Deus possa, então, em ação de graça pelos casais, né, que vão receber esse milagre da gestação, pelas almas, também vamos intensificar a oração pelas almas dos bebês, dessa mãe, Elaine, né, e seu bebezinho Rafael, e por todas as almas. Tá? Eu vou começar primeiro com a novena, porque tem gente que quer participar da novena e já sair da live, tá bom? Então, ela é bem rapidinha, né? Tô com um artigo aqui. Peraí. E agora nós vamos para a novena, tá? Eu nem coloquei música, nada, porque a última vez que eu fiz lives, o que teve de gente pedindo direitos autorais dos... Fica difícil, né, gente? Ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu pegar o meu tercinho. Onde que tá? Eu tava ouvindo. Pode ser assim. Vamos invocar a presença do Espírito Santo conosco? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora da Doce Espera possa adentrar na sua casa e, através da intercessão de Maria, assim como ela foi mãe, né, e obediente aos planos de Deus, silenciosa, nós podemos também servir a Deus através do silêncio, porque é muito importante. Eu gosto de falar eu dou mentoria para as mães, né? Espiritual, tá? E aí eu vou conversando com elas e vou falando, né? Quando elas elas anunciam o positivo para mim, porque a gente tem um combinado, né? Porque assim, a criança, eu oro pelo casal, né? Aí o casal, eles conceberam. Como que eu vou continuar intercedendo para eles engravidar se eles já engravidaram? Não tem lógica. E aí eu tenho que orar, mudar o sentido da oração quando chegar nos casais que estão gestando já, é uma lista separada. Então eles já partem para uma outra lista. E aí eu vou intensificando a oração de acordo com quem já vai gestando, porque aí eu tenho a lista de tentantes, a lista que são as pessoas que estão tentando engravidar. Tenho a lista de gestantes, né? E tenho depois a minha lista de filhos espirituais, que eu tô sempre orando para os meus filhos espirituais. Inclusive, aí eu tenho um livro que elas me procuram conforme muda a semana, né? Então eu falo assim, gente, hoje uma gravidinha mudou para a 26ª semana. Ela falou, Lu, hoje eu estou entrando na 26ª semana de gestação. Manda a mensagem para mim, aí tem a mensagem daquela semana inteirinha. Aí você sabe como que o nenê tá dentro de você. Então você vai conhecendo a sua criança os 9 meses. É lindo, sabe?
acompanhar, né? E na hora que eu passo, eu dou uma lida, assim, né? Eu falo, ó, eu tiro a foto, eu mando e falo assim, olha, tá chupando os dedinhos, olha que legal, olha, ele já sabe fazer isso. Então, assim, é muito gostoso, parece que eu tô gestando também, assim, né? Querendo ou não, né? Gestar em oração, conceber com amor. E o propósito da comunidade, da missão que a gente tem, né? Que eu falo que é uma escola, eu sou pedagoga, né? E eu também ensino de uma forma de evangelização. Então, assim, nessa escola religiosa de maternidade e fé, eu por ter um testemunho de vida, primeiro, eu falo que eu já fui Sara, que eu já fui infértil, eu já tive várias situações, já fui, né, Rebeca, já fui a Ana, a última foi a Ana, né, clamar, porque depois que eu perdi, eu queria outro bebê, independente de sexo, mas a gente já tinha gestado em oração, concebido com amor, perdemos as nossas Marias, as gêmeas, e a vontade de continuar, aquele desejo, as crianças vivenciando 3 meses da minha gestação, eu queria, né? A gente queria, independente de qualquer coisa. Já tinha algumas roupinhas brancas, né? Neutras, então assim, a gente queria. E aí Deus foi muito misericordioso e 9 dias depois que a gente perdeu as meninas, o João Miguel veio. Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos aqui, né? Que tem nomes de anjo, Gabriel, Pietro, Rafael e João Miguel. São 12 anos, 9 e o João 2 aninhos. O João fez 2 anos no Dia dos Pais, o Gabriel faz 12 anos, Dia das Mães, e o Pietro completou 9 anos no dia de Nossa Senhora de La Salette, que é a mãe que intercede, é a patrona da missão, né, de mães que oram pelos filhos, né? Assim como a missão Geração das Graças é a Santa Giana, né? Por que Santa Giana? Pelo exemplo de vida, porque depois que ela descobriu a vocação dela no matrimônio, ela foi espelho para as famílias e continua sendo, né? Porque a gente quer um lar cristão. Então, eu falo que na escola de capacitação para mulheres, né? Nessa escola de maternidade e fé, eu ajudo primeiro, né? Como que você vai gestar se tá tudo bagunçado aqui dentro? Então, vem todos os... É tudo um processo, né? De cura, de perdão, de auto-perdão, de autoconhecimento, você se conhecer. Aí vem também a alimentação, né? Eu dou dicas. Aí tem os médicos, diagnósticos, né? E como passar por aquele processo. Porque às vezes até eu mesma já passei por aquela situação. Porque para ter o meu primeiro filho, eu fazia tratamento numa clínica de infertilidade e lá foram 4 anos, né? Em Marília, com idas e vindas, né? Meu marido não tinha problema nenhum. E quando eu cuidava de um problema, aparecia outro. Mas depois de um exame chamado esteropimpografia, é bem difícil o nome, mas gente, esse é o exame que muitas mulheres precisam fazer, tá? Porque às vezes pode ser o que aconteceu comigo. Depois que eu fiz esse exame, eu engravidei. E a minha amiga também, que ela é esposa do médico, não vou falar o nome aqui para não expor eles, ela também estava fazendo tratamento para engravidar e e ela estava me acompanhando. Você já fez, Julie? E aí ela também engravidou assim que ela fez esse esterossalpingografia. Esterossalpingografia, é isso mesmo. E ela, gente, mas é um exame, ele não é doloroso assim, sabe? Mas a forma de como é feita, né? Injeta um líquido nas trompas e aí ele vai te girando, né? Os enfermeiros, eles vão girando você em uma, né? Na mesa lá que você tá na maca e ali para poder circular, né? Fazer e vai desobstruindo as trompas. Aquele líquido que é injetado, as trompas da gente, às vezes, muitos anos tomando anticoncepcional, ela entope. E aí, quando desentope, é onde por ali que vai passar, né? Que vai
a fecundação a partir dali, né? Do óvulo, espermatozoide, quando eles vão se encontrar. Então, eles têm que passar por essas trompas, né? Tem mulher que engravida com uma trompa só, tem mulher que tem gravidez ectópica, que é quando o nenê, ele para ali, porque às vezes tá entupido, fecunda ali mesmo e começa a crescer ali dentro dessa trompa. Olha que perigo, né? Então, gente, é muito importante esse exame. Ele é um dos exames mais importantes que a gente tem que fazer, os médicos orientam isso, né? Alimentação. Posso ser sincera com vocês de que eu engravidei depois. O Gabriel, eu descobri que eu estava grávida, meus exames de farmácia deram todos negativos, né? Só que eu desmaiava muito, eu tinha, né? Parecia uma labirintite. E como eu fazia exame e dava negativo, e como eu não tenho o hábito mesmo de tomar café da manhã, era só um cafezinho preto e pronto. Aquele banquete, assim, eu não tenho hábito mesmo, desde criança. E eu sei que é muito importante, né? Então eu fazia jump e boxe. Então eu fazia jump. E aí, de manhã eu fazia jump, à noite eu fazia boxe. E nesse momento de manhã, antes de eu ir trabalhar, aí a dona lá, da professora, ela brigava comigo. Ela falava, você não come uma maçã, pelo amor de Deus, come uma fruta pra você vir. Porque eu sentava lá que nem uma abóbora, né? E tava lá, rodando tudo. E às vezes, do nada, eu desmaiava. Então, aí eu percebi que aí eu peguei... Café era tudo que eu mais... É o que eu mais amo na vida, né? Mas na gestação do Gabriel, ele não deixou eu tomar cafezinho preto. Eu não podia nem sentir o cheiro coando. E aí eu descobri. Mas foi fazendo essa atividade física, né? Que eu engravidei dele. Já tava com 2 meses grávida e não sabia. O Pietro, eu decidi, comecei a ir na nutricionista, né? Fazendo acompanhamento. E comecei a fazer... Mas não era para engravidar. O Pietro eu só parei assim quando lá em 2013, né? Que eu parei de tomar medicamentos depois que eu entrei para a igreja. Porque minha conversão começou, a minha caminhada de fé foi 2013, tá, gente? Para vocês entenderem, faz 10 anos, né? Só. Porque 10 anos eu entrei para a renovação carismática e nesse tempo todo eu vim fazendo muitas formações. E dentro do seminário que a gente estava fazendo para casal, já tinha o Gabriel com 2 anos, nós casamos, já tinha o Gabriel e ele levou nossas alianças, né? Foi lindo o casamento, de legitimação, né? Porque a gente já morava junto. E aí, depois que nós entramos para o ministério, a gente foi fazer enxergos. E aí eu decidi com tudo, porque a gente vai praticando a palavra e eu descobri que o anticoncepcional era um pecado. E aí a gente parou de tomar. E aí a gente engravidou no mês seguinte já. Foi muito rápido, não precisou de tratamento. E a gente também já tinha combinado que a gente queria mais um filho. O Gabriel já tinha quase 3 anos, né? Eles têm diferença de 3 anos, um filho do outro. E foi muito rápido, assim. E depois de 6 anos veio as gêmeas, em 2020. E depois das gêmeas, 9 dias veio o João Miguel. É assim. Mas vamos lá para a nossa novena, depois eu volto contando um pouquinho mais desse assunto. Mas eu estava só falando aqui da importância da alimentação e da importância da atividade física, né? Isso também ajuda demais. Eu vou ver se eu consigo fechar uma live com uma nutricionista, né? Especialista em gestante, para vocês, tá bom? E outra coisa, aí eu fazia jazz, fazia... aula coreografada lá, zumba, né? Zumba e fazia hidroginástica. Gente, eu engravidei. Foi só parar o remédio, eu já engravidei. No mês seguinte, meu positivo chegou. Então, assim, mexe muito. E nas meninas, as gêmeas, eu comecei a fazer um desafio em setembro, em agosto, entreguei meu peso em agosto, e era hashtag 116. Era desafio, hashtag 116, 116 dias pro Natal, então a gente ia ganhar um dinheiro, que a gente fez uma aposta entre amigos, né? E quem conseguisse até 24 de dezembro entregar o peso, quem tivesse, assim, conseguido eliminar mais peso
ganhava esse dinheiro. E isso é legal. Ah lá, ela tem uma filha de 18 anos, mas na segunda tentativa, outra gestação, não estou conseguindo. Mas vai conseguir, Júlia. Tenho fé em Deus. E a Dani também, ó, legal, a psicóloga. Gente, pode deixar que nós vamos arrumar uma psicóloga. É muito importante. Primeiro, pelo medo, né? Medo, gente, medo. Quando a mulher, ela tem o positivo na mão, ela fala, e agora? Tô com medo. Porque fica lembrando lá na hora de parir já, não é? Mas, gente, não é assim, né? Mas eu passei por isso também. E a gente fica assim, ai, será que vai vir, pá? Vai escorregar, né? Ou vai ter que ser cirurgia, ou vai fazer... Ai, meu Deus. Então, é muita coisa que passa na cabeça. E a gente precisa, né? De um psicólogo. Oi, Fá, boa noite. E a gente precisa também... a saúde mental, né? Tem que estar em dia. E ansiedade também. E a mulher que fica grávida precisa pelo menos até o 3º mês, que são 12 semanas, o silêncio de Maria. Você imagina se Maria saísse falando que ela estava grávida do nosso Salvador. O que não teria sido? O que não teria acontecido, né? Então ela foi obediente, ao contrário de Eva, né? Que acho que Deus quis dar mais uma chance, né? Falou, agora eu vou fazer uma mulher, eu vou confiar em outra mulher, porque a outra não deu certo. Mas agora a Eva é do Velho Testamento, a Ave, que é Maria, é do Novo Testamento. Tem uma pregação que eu fiz aí no YouTube falando de Maria, que eu conto esses detalhes. Então, das gêmeas, eu tava fazendo no dia que eu contratei personal e a esposa dele trabalha junto com ele, que é a nutricionista, que o meu endócrino, o Dr. Rafael, ele pediu para que eu unisse, que eu fosse esportiva, né? Como fala, nutri esportiva. Então tinha que ser aí, por coincidência, é muito legal o casal, marido e mulher, né? Eles têm uma academia e ela também trabalha junto com ele, aqui em Adamantina. E aí, é a Larissa, né? E aí ela, no dia que eu comecei, gente, eu tô lá nas alturas, fazendo, né? Falei, olha, eu vou emagrecer muito. Ainda ele brigou comigo, ele falou assim, você tinha que apostar massa muscular. Porque às vezes a balança, você não vai perder na balança. Você vai perder massa, vai trocar massa gorda por massa magra. Mas a gente tava brincando no grupo do WhatsApp, né? E aí, até uma prima minha ganhou. Nossa, e ganhou uns 1.000 e poucos reais. E o marido dela ganhou em segundo lugar, ganhou 800 reais. Foi muito top, gente. Depois quem quiser, fala comigo lá, que eu ajudo aí vocês montarem um grupinho. Então, aí, o que aconteceu? Uma mulher que tava comigo... Não, eu engravidei. No dia que eu fui fazer já a minha aula, eu tava grávida, e eu não sabia. Aí eu cheguei na minha casa, eu tinha costume, eu tenho até ele aqui, ó. Gente, como eu recebi uma profecia que eu ia engravidar, então eu tava um pouco ansiosa, muito ansiosa, né, Fá? E aí, gente, com 3 meses eu engravidei, só que eu não sabia que eu tava grávida. Então eu tinha esse aqui guardado. E aí... porque eu achei uma promoção numa farmácia, gente, eu comprava de caixas, e aí eu tinha ele guardado já, e quando eu cheguei da academia, eu abri meu aplicativo. Me chamem lá que eu quero mandar pra vocês o aplicativo também, que é muito interessante, que a mulher, ela tem que conhecer seu próprio corpo. E aí no aplicativo, apareceu pra mim 5 dias de atraso. Eu falei, e agora? Será que tá na hora de fazer exame? Gente, eu fui pro banheiro e fiz o exame. Não, na hora que eu cheguei em casa da academia, arrancando o tênis, ele ficou bem à mostra, assim, em cima do rack numa caixinha. Porque acho que eu peguei pra alguma coisa, pra ler alguma coisa, e ficou lá em cima, assim. A hora que eu abri a porta da sala, eu já bati o olho lá, o Espírito Santo me falou, vai fazer o exame agora. Que eu olhei pro meu aplicativo, apitou no meu celular, 5 dias de atraso, e eu fui fazer o exame grávida, mais 2, eu já tava mais de 2 semanas. Gente... Aí eu fui fazer as contas, eu engravidei no primeiro dia da quaresma de São Miguel, e eu engravidei, tipo assim, eu entreguei o peso num dia,
Eu emagreci 5 quilos até, segunda, no domingo, na segunda eu pesei. Tava com 111 quilos. Segunda, terça, quarta, quinta. Terça, quarta, quinta. 6 dias. Na sexta, aí eu fiz a conta. Na sexta, eu já tinha eliminado 5 quilos. De domingo pra sexta. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer exame, eu tava grávida. Aí eu descobri que, olha, já tava mexendo com meus hormônios. Também, gente, eu tava com 111 quilos lá em 2020, na pandemia. E aí eu resolvi me mexeu com o meu organismo e eu engravidei. É uma dica pra vocês, tá? Gente, vamos rezar? Depois a gente volta pro nosso... Pra não ficar só assim... vamos mesclar a oração, né? Com um pouquinho de testemunho, né? Que é bem edificante isso. Mas vamos rezar aqui. De novo aqui, vou fazer o nome do Pai. Já fiz o Espírito Santo, invoquei a presença do Espírito Santo, da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana, como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Agora nós vamos rezar um Pai Nosso, em seguida uma Ave Maria e um Glória ao Pai, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da sua Santa Cruz. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo. Então, uma vez a gente pede Deus Pai, depois Jesus e agora Espírito Santo. Espírito Santo, fonte de todo o amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho
ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, pessoa para quem quer obter a graça. Pensa nessa pessoa que você quer obter uma graça e por sua intercessão faça o pedido, pedindo a intercessão a Santa Giana. Eu vou guardar esse minuto para a gente interceder, tá? Faça o seu pedido. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ontem, primeiro dia, oração pelas famílias. Hoje, segundo dia, oração pelos jovens, tá bom? E agora conta um pouquinho de Santa Giana no segundo dia. Vocês vão conhecer ela como jovem. Desde a juventude, Giana acolheu plenamente o dom da fé e a educação cristã recebidos de seus pais. Esta formação ensinou-lhe a considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, a ter confiança na providência e a estimar a necessidade e a eficácia da oração. Durante os anos de estudos escolares e depois na faculdade de medicina, enquanto se dedicava aos seus deveres, ela vinculava a sua fé a um compromisso generoso ao apostolado entre jovens da Ação Católica e de caridade para os idosos e os necessitados nas conferências de São Vicente. Neste segundo dia, rezemos pelos jovens para que encontrem aquele que dá pleno sentido à vida, que é Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, os pais de Santa Giana, eles faziam parte, né, da igreja, das comunidades, apostolado, e eles participavam das conferências de São Vicente. E a Santa Giana, ela nasceu, e São Vicente franciscano lá, e os pais de Santa Giana, eles eram Hilda Monteiro. Uau! Seja bem-vinda, Hilda. Deus abençoe. Gente, uma irmã maravilhosa que, Jesus brada. Mas vamos lá. E aí os pais dela, eles cresceram, né? Ensinando a fé e a caridade para eles. E eles faziam parte desses vicentinos que tinha como São Francisco de Assis, né? Que era o patrono dessa comunidade que geria lá, né? E aí eles eram muito devotos a São Francisco, né? Pela história, o testemunho, né? Dele, ao João Miguel. E aí, gente, Santa Giana nasceu no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. E o que aconteceu nesse dia? Os pais, maravilhados, né? Por ter uma filha, nascer sadia no dia de São Francisco. Ele quer vir aqui. Santa Giana chama Giana Francisca, recebeu o segundo nome. Falando em nome, como eu tive a intercessão das perdas, né, das gêmeas, e em 9 dias eu engravidei de novo, Santa Giana, eu tenho certeza que desde a gestação de gêmeas, que desde 2019 eu faço novena para as mulheres engravidarem, né? E depois eu fundei a comunidade em 2020, com o primeiro positivo da geração das graças.
E a minha missão, a profecia da minha missão, ela veio junto com a inauguração da comunidade, da fundação. 1º de dezembro, o dia que eu recebi essa imagem e a profecia, que eu ia, ou eu estava grávida, ou eu ia colher muitas mulheres, né? E na verdade, eu já estava grávida e a gente não sabia. E eu fui lá para... Gente, é uma história muito linda, que eu quero contar essa história no dia 1º de dezembro, que vai completar 3 aninhos a missão, tá? Mas foi me dado essa profecia não. Eu estava num retiro de experiência de oração em 2017 como aluna, né? Porque eu fazia seminário nacional e a gente foi para esse retiro de experiência de oração. E nesse retiro de experiência de oração é um projeto anual. É um retiro anual, né? Onde tem os pregadores que vêm da região. E esse evento, ele acontece uma vez por ano e o nome dele é Dá-me de Beber, João 4,7. E quando, em 2017, eu estava nesse retiro, naquele ano, 2 amigas me enterraram seus bebês. Uma delas já tinha enterrado 3 filhos. Inclusive, gente, ela teve cirurgia e tudo. Tem uma foto minha no chá de bebê dela, estava morta. A Maria Clara estava, infelizmente, morta dentro do ventre. E a gente comemorando o chá de bebê dela, né? É muito triste. Ela perdeu 3 Marias e engravidou da 4ª Maria, por intercessão. Nesse dia, quando o pregador, ele convidou um casal lá na frente, que Jesus pediu para chamar. Aquela mulher teve uma gravidez ectópica e ele profetizou na vida daquele casal, que estava prestes a engravidarem, e naquele momento eu senti um calafrio, uma coisa diferente. Só que, gente, eu estava ainda participando de experiências de oração, eu estava buscando, né, formações, eu estava conhecendo o Espírito Santo e ele me tocou profundamente. E aí eu comecei a tremer, tinha 300 pessoas mais ou menos no retiro, e eu comecei a chorar, e aí eu falei assim, Senhor, gente, foi muito simples a minha oração, eu lembro até hoje, a mesma graça que vai alcançar esse casal, que possa alcançar minhas amigas, que naquela semana elas enterraram seus bebês, né? O outro teve hemorragia também, saiu do hospital, chegou em casa, horas depois teve hemorragia e morreu. E assim, foi muito triste que eu fui no velório, né? E a cidade ficou em luto, né? Porque ela faz parte da nossa comunidade. E aí eu falei, Senhor, que tristeza. A mesma graça que vai alcançar esse casal, que possa alcançar as minhas amigas. Senhor, tem de misericórdia. Eu só falei isso, gente. Só falei isso. Senhor, tem de misericórdia. Foi o que eu falei. E esse pregador, ele virou, mediante a 300 pessoas, ele apontou para mim, no meio da assembleia, e ele falou assim, você que está intercedendo pelas suas amigas, no plural, elas também vão engravidar. E o próximo retiro, que é 1 por ano, vocês vão testemunhar essa graça. Gente, em 2018 aconteceu o 2º Dá-me de Beber. João 4,7. E as 3 foram no retiro e as 3 grávidas. Mas eu nunca contei isso para elas, porque eu também não sabia. Eu só pedi intercedendo assim. Quando foi em 2017, eu estava na minha caminhada de formação. Eu estava fazendo 1 ano de escola Paulo Apóstolo. Desculpa. Eu comecei a fazer novenas que era toda terça-feira na igreja, uma missa do Pai Eterno. Então eu comecei a frequentar a missa às terças-feiras também, fazendo, né, o pedido do Pai Eterno, que aí você pede para Deus, tal. São a novena. E acontecia toda terça-feira. E uma amiga, e nessa época eu fazia unha, ela falou assim pra mim,
Lu, não, e ela deu uma sumida, 2017. E aí ela falou assim pra mim, depois eu falei, por que será que ela sumiu? Aí eu ouvi uma conversa na cidade e tal, né? E eu falava, não posso confirmar, não sei disso, não tô sabendo de nada. Enquanto a pessoa não me disser com a própria boca, eu não tava acreditando em nada do que eu tava ouvindo. E aí quando aconteceu dela me ligar, porque ela também fazia essa novela, então ela foi embora da cidade, ela foi morar em Barretos por conta do diagnóstico do seu filho, que foi diagnóstico de câncer aos 15 anos de idade. Gente, pensa numa dor de mãe. Quando ela me pediu, eu não posso mais ir na novena. Vai na novena por mim e peça pelo meu filho, Guilherme. Gente, foi aí que eu falo pra vocês. Uns voltam pela dor, uns voltam pelo amor. Eu voltei pelo amor do próximo, porque eu tava perdida. Eu não tava assim. Eu só ia, buscava minha graça, acontecia, depois não voltava. Porque essa época eu tava assim, falta de equilíbrio. E aí, só um minutinho. E aí, meu marido tá, dando bronca no meu filho de 12 anos. Mas depois ele conversa. E aí, gente, o que aconteceu? Ela me pediu, né? E eu comecei a interceder por ele. Gente, eu não sabia que eu tinha dom de intercessão. Mas minhas amigas engravidaram, né? E fechou parênteses aí, lá em 2017. E, na verdade, a primeira intercessão foi dele, porque foi no começo. E aí eu tava fazendo seminário nacional, porque quando eu comecei a interceder por ele, eu comecei a participar de tudo que tinha na igreja. Os grupos de orações, os retiros, a escola de 1 ano de Paulo Apóstolo, que era na época, né, o módulo básico, seminário nacional, curso de pregador, teologia, tudo que vocês imaginam, eu abracei assim, e eu ia, buscava. Fiz caravana para Marília, para as pessoas assistirem a pregação do Moisés Rocha e do David Rodrigues. Eu ia falar David Leonardo, eu gosto do David também. E aí eu falei assim, gente, olha só, como que foi acontecendo tudo isso? E depois veio esse retiro de experiência de oração, que foi uma formação dentro do Seminário Nacional, só que eu já estava na intercessão do Gui. O Gui é a minha primeira intercessão. E aí veio as meninas engravidarem em 2018. Resumindo, eu me consagrei a Nossa Senhora das Graças no final de 2017 por conta do Guilherme. Gente, o Guilherme, ele não tem mais nada, ele foi curado do câncer. Glória a Deus, louvado seja Deus. E assim, através dele, eu falo assim, no começo da live eu falei, quando a pessoa, não é por quê, para quê, para que propósito? O Guilherme me ajudou, ele foi o alvo da minha conversão, ele foi alvo da conversão dos avós dele. Eles testemunham, eles eram de outra doutrina, né? Ela se consagrou a Nossa Senhora. As histórias, os sinais, eu aprendi sinais com a mãe do Gui, a Ângela, e eu aprendi muitos sinais de Deus através dela. Até uma linha no chão que formava, né? Aquele formato do rosário, assim. Tinha na linha, tinha no chão, de uma linha de uma bermuda formava no chão. Aquilo eu ia guardando, os testemunhos eu ia guardando. E eu fui crescendo. E fui amando, e fui conhecendo a mãe de Jesus, a minha mãe. E aí eu aceitei ela como mãe, porque eu tinha um bloqueio com Maria. E enquanto eu fazia os retiros, que eu fazia um monte de coisa na igreja, eu tinha um bloqueio com Maria. E com Nossa Senhora de Aparecida, eu só vim desbloquear agora, no dia 15 de outubro, no dia que eu fui pregar, testemunhar lá em Bastos, que eu coloquei minha livraria, e pela semana que eu defendi a imagem dela na cidade de Bastos, que fez uma polêmica, criou uma polêmica até em jornal nacional.
E eu defendi. E por fim, gente, esse amor assim, eu tenho tantas graças. A geração das graças, ela vem por intermédio da Nossa Senhora das Graças, que é a minha primeira consagração, né? Que é a cadeia de consagração, que vai ser dia 27, agora a renovação de consagração. Eu me consagrei num retiro Consagra-te, o dia inteiro nesse retiro, e me consagrei a Nossa Senhora das Graças. As minhas Marias, a primeira Maria que morreu no dia de Nossa Senhora de La Salete, no dia do aniversário do Pietro, ela se foi com 8 semanas. E ela foi consagrada Maria das Graças. E a Maria de Fátima, que elas nasceram no dia 13 de maio, ela foi consagrada ela faleceu no dia 3 de novembro e foi consagrada como Maria de Fátima, nomeada Maria de Fátima, Maria das Graças. E elas duas foram batizadas na capela de Nossa Senhora Rosa Mística. Naquele dia, o mesmo missionário que falou para mim em público, que eu fui lá conhecer, fui lá contar a história das minhas meninas, a gente foi conhecer a casa de Maria que a gente não conhecia. Mesmo porque, antes de engravidar, que eu recebi a profecia das gêmeas, através do ironismo Dário, eu queria um sinal, 3 sinais de Deus, e eu tive os 3 sinais. E um deles foi mais ou menos 7 horas da noite, quando aquele dia eu tinha que tomar uma decisão. Era pandemia, e mesmo sabendo, né, porque eu não era assim, a gente tava na pandemia evitando filhos, olha só, tomando anticoncepcional, o maior pecado. E depois até me confessava, depois começava de novo, me confessava e falava, Senhor. E aí eu falava assim, eu tenho que acabar com isso. Se essa profecia no dia do meu aniversário, dia 4 de maio, é real, o Senhor vai me dar um sinal. 4 de outubro é aniversário de Santa Giana, a gente nasceu dia 4. E ela me deu, eu tive um sinal de Deus, através de Nossa Senhora. A minha amiga que faz rosário, ela tentou de tudo chegar na minha casa e, tipo assim, gente, aquele dia encerrou a minha menstruação, então eu teria que voltar depois de 7 dias, que é o intervalo, você tem que tomar anticoncepcional de novo, né? Então aquela noite eu teria que tomar. E eu tinha até meia-noite para decidir. Era uma decisão. Mas, Jesus, né, ele entrega a profecia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E como que eu vou bloquear? Se ele falou que vai me dar, eu não posso bloquear. Entende? Então, tem que haver um acordo. Então, eu pedi sinais concretos. E aí, ela, sem saber dessa história, chegou na minha casa às 7 da noite. Seu filho estava meio sonolento. Ela falou, gente, esse menino nunca era para ter vindo aqui no meio da tarde. E ele nunca dormiu tanto assim na vida, gente. Mas eu tinha que vir aqui hoje, porque Nossa Senhora pediu para vir aqui hoje te mostrar uma coisa. Era uma dezeninha. E ela falou assim para mim, Nossa Senhora pediu para trazer essa dezena para você, como sinal profético de que você, para você põe. Ela falava assim, põe. Eu entrei no carro dela, tudo nós de máscara. Ela falou, toca essa dezena no seu ventre. Mas o que tem a dezena? Não sei o que. Ela falou assim, calma, eu vou te falar. Nossa Senhora pediu para eu vir aqui, para você tocar no seu ventre. Ela conversa muito com Nossa Senhora, porque ela faz rosários, né? E para você tocar no seu ventre, para consagrar que sua Maria vai vir. Eu falei, quem falou para você? Ela falou assim, eu sei de tudo. E aí eu falei assim, nossa, eu tava esperando um sinal. Mas quem te deu essa dezena? Me conta essa história, de onde veio essa dezena? Ela falou assim, é uma relíquia de São Padre Pio. Nossa, Padre Pio, eu sou devota. E aí eu falei assim, eu não acredito, Padre Pio. Ela falou assim, é uma relíquia essa daqui de 3º grau. E veio lá da casa de Maria de Tupi Paulista, que o Ricardinho me mandou, me enviou. Falei, peraí, quem? Eu falava pra ela. E ela falou assim, pois é, ele.
Falei, não. Aí eu comecei a chorar, porque é o mesmo pregador que profetizou na vida daquela mulher e eu pedi a graça para alcançar as minhas amigas. Entende os sinais? E aí eu falei, gente do céu, quantos sinais, quantos sinais? Porque na minha cabeça ele ficou com, assim, por muitos testemunhos que ele tem de profecias de gestação, eu falei, gente, pra mim ele ficou na minha mente assim, nem lembrava o nome dele, eu falava assim, ele é o profeta de mulheres que desejam engravidar, esse homem ele é profeta, se ele tocar no ventre a mulher engravida. Eu pensava assim, e ela veio com uma relíquia que ganhou dele, que tocou na relíquia original do Padre Pio. Eu falei, nossa. E aí era o sinal de Deus que eu precisava. Gente, e depois que eu consagrei o meu ventre, meu positivo chegou. Foi o tempo de 3 meses, 12 semanas, 90 dias. Entende? Os sinais de Deus, eles são... A gente tem que estar abertos, atentos a esses sinais. E aí, quando eu tive a gestação delas e a perda, eu fui lá, eu queria conhecer ele pessoalmente, porque no meio da multidão eu não conhecia ele pessoalmente, conhecia ele em público, né? Falei, quero conhecer, ele é missionário, vive da providência, a gente quer levar um agrado, né? A gente quer, né, a missão, quer conhecer como que funciona, pra gente poder ajudar, né? Era pandemia, a gente queria ajudar eles. E aí nós fomos visitá-los. E era 1º de dezembro eu fundei a missão, porque eu recebi a profecia, fui levar a imagem para a mamãe, primeira mamãe que engravidou. E sabe que dia o filho dela nasceu? 4/7, João 4/7. A profecia, lá no retiro da M de Bebê, João 4/7, na minha experiência de oração, lá Jesus era uma forma dele dizer: a geração das graças vai ter o primeiro filho que vai nascer através dessa missão, que vai ser fundado, você vai reconhecer através da história dessas mulheres, que eu vou fazer na história delas. Eu vou fazer acontecer na sua história em 2020. E 2021 vai nascer o João Pedro no dia 4/7. E o João nasceu dia 4/7, o primeiro filho da profecia, da geração das graças. E assim, depois veio o meu João, 13 de agosto, dia de Nossa Senhora, da Santa Dulce dos Pobres. Então, gente, eu falo assim que... E ele nasceu às 13h13, é a hora de Nossa Senhora. As meninas iam nascer dia 13 de maio, ele nasceu dia 13 de agosto. Pode fazer as contas. Os 9 meses, os 3 meses delas, né? Que eu perdi com 8 e com 12 semanas, que dá 3 meses. Em 9 dias eu engravidei. Então eu engravidei dia 12 de novembro. E ele nasceu dia 13 de agosto, né? Então assim, toda honra e toda glória sejam dados a ele. João Miguel é filho do Dia dos Pais, Gabriel Dia das Mães, Pietro mães que oram pelos filhos. E a minha missão é orar para as mulheres que desejam engravidar. Sinais eu tenho dentro da minha casa. Gabriel, Rafael e Miguel. As datas, porque eu intercedo por maternidade e paternidade. Tenho um filho do Dia das Mães, um filho do Dia dos Pais. E tenho a intercessora, né, no meio de nós. Então, assim, são muitos sinais. E na missão, nas pregações que eu faço com as meninas, eu costumo falar tudo sobre os sinais proféticos, para que fique mais atento, porque Deus ele fala com a gente nunca. Na hora que cai uma folha de uma árvore, Deus está falando. Uma borboleta, gente, que entra aqui assim, ó, é um sinal de Deus. Então, a gente tem que estar bem atento aos sinais de Deus, né? E como nesse dia a gente está pedindo intercessão para os jovens, para que eles possam encontrar, né, o caminho. Não tem outro caminho a não ser a santidade, a vida com Jesus. Eles têm que ter um encontro com Jesus, gente. A fase de 12 anos que começa a adolescência, né, segundo o Estatuto da Criança, o ECA, ele vai, com 12 anos já sai, não é mais criança, é adolescente.
depois 18, jovem. E aí vai. Essa fase da juventude é assim, tem que estar muito atento. Muito, muito atento a esses jovens. Dizia Padre Pio, São Padre Pio, que ele tinha medo, assim, pensando um pouco no futuro, o medo que ele tinha da nova geração. Qual que era a nova geração? Uma geração que povoaria o mundo, a única geração de idosos, porque eles conseguiram chegar lá e os outros que são jovens não iam conseguir chegar. Então, o medo dele era que o mundo chegasse esse mundo povoado por idosos, porque não ia ter mais crianças, porque olha os abortos, né? Não ia ter mais esses jogos hoje em dia matam os jovens, filhos matando os pais. Gente, eu não preciso ficar aqui numa live falando as tragédias que a gente vê pelo mundo, né? E também a idolatria. Por exemplo, hoje nós vamos interceder pelos jovens, mas dá uma olhada naquele show que teve, eu não sei nem pronunciar o nome, eu não vou falar o nome lá, postei nos meus stories lá. Vocês viram aqueles jovens? Tinha uma moça com uma fralda geriátrica, não fechava, porque ela já sabia que ela não ia ter tempo de ir no banheiro para poder ver a ídola dela. Então ela ia fazer ali nas fraldas, gente. E aí foi cancelado, e foi não sei o que. Gente, e eles lá. E passando que a menina morreu de tanto calor. A pressão dela subiu. Ela morreu por hipertensão. Quantos jovens não passaram mal naquele lugar? Gente do céu. Eu dei uma palestra esses dias de saúde mental. E não tem como falar de saúde mental e não falar do celular, do que, né? Ele devagarinho, não precisa uma bomba atômica para fazer o mal, para matar muita gente. O celular mata. Ele matou a televisão. Na palestra eu falei disso. Ele mata a televisão, a câmera fotográfica, a calculadora, o relógio de pulso. Hoje eu tava vendo no jornal, assim, no jornal não, era mulheres, na Rede Vida que tem, que ela faz bastante propaganda. Eu esqueci o nome, não é Rita não. E aí essa mulher, você calcula o tempo de sono, é tudo digital, gente. Outro dia, a moça pôs um chip, né? Pôs um chip aqui, ela implantou um chip nela. E ela falou, não precisa de cartão, não precisa de celular, ficar passando Pix, é tudo mais prático. Então ela colocava o pulso e aí a maquininha lia. E ela falava, você pode ir no banco atualizar através do seu punho, né? Gente, e assim, quantos casamentos o celular não destruiu? Né? Dentro da minha família mesmo tem muitos. Pornografia, as crianças. Lembra da Monga? Depois da época da Monga, aí depois veio Baleia Azul, aí depois veio tantas outras coisas, né, gente? Nós tivemos agora, em junho nós tivemos dia 19 e dia 20, né? Que morreu aquele casal de jovens, né? E como que é difícil a gente passar por tudo isso por conta de jogos, e aí a saúde mental tá assim sendo prejudicada cada vez mais. E o celular, ele é uma droga. Tem crianças que elas entram em síndrome de abstinência por horas sem celular. E teve um testemunho que eu ouvi numa pregação que eu fui. A irmã, ela pregou que uma professora saiu com as crianças, ficaram 2 dias no Hotel Fazenda e não podia levar celular. Ficou combinado isso. 2 crianças foram hospitalizadas por síndrome de abstinência do celular.
Então, é uma droga silenciosa, é uma droga lícita, que a gente, hoje, nessa intercessão pelos jovens, que nós possamos interceder pelo que vai chegar no celular desses jovens, pelas informações, que venham informações que agreguem, que façam, que sejam informações, que sejam cursos de capacitações, que sejam... O celular tem as vantagens, claro, e tem também as desvantagens, mas a gente precisa administrar o que é bom nele, né? E muito tempo também no celular, ele também atrapalha a saúde mental da gente. A gente não tem disciplina de oração, a gente não tem mais tempo para as outras coisas e a gente sai da nossa rotina, entende? Então fica essa dica, né, para os jovens aí, intercedendo por cada um. Eu só vou ler uma passagem rapidinha, porque eu tirei aqui, que a mensagem de hoje, ela está em 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 8. O filho da sunamita e os outros milagres. Eu vou ler um trecho. Certo dia, em que Eliseu atravessava a Sunã, veio uma mulher rica do lugar e insistiu com ele para comer em sua casa. Depois disso, cada vez que ele passava por aquele lugar, dirigia-se à casa daquela mulher para tomar ali a sua refeição. Ela disse a seu marido: escuta, eu sei que esse homem que passa sempre por nossa casa é um santo homem de Deus. Preparemos-lhes em cima um quarto, obra de pedreiro, onde poremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim poderá acomodar-se ali, quando vier à nossa casa. Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunã, retirou-se ao quarto de cima para dormir. E disse a Giese, seu servo: chama essa sunamita. Giese chamou-a, e ela apresentou-se diante dele. Pergunta-lhe, disse Eliseu, o que posso fazer por ela em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu, em hábito no meio do seu povo, de meu povo. Respondeu ela. Eu habito no meio de meu povo, respondeu ela. Eliseu então disse: que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese, e seu marido é idoso. Chama-a, disse Eliseu. Giese chamou-a, e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe: por esse tempo, daqui 1 ano, acariciarás a um filho. Não, meu senhor, respondeu ela. Não zombes de sua escrava. Oh, meu Deus. E a mulher, no ano seguinte, à mesma época, como tinha predito Eliseu, deu à luz a um filho. Gente, eu falo palavra do Senhor, palavra da salvação para o Evangelho, e o nosso sacerdote falou, não é para falar. Então tá bom, não vamos falar. Mas é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada por essa palavra. Foi o que Jesus pediu para que eu ministrasse hoje nessa live. Essa é a palavra de Deus. Essa sunamita, ela não queria nada. Mas a gente conhece pessoas quando são servos de Deus, quando dedicam a sua vida a serviço do Senhor. E a gente quer estar perto, a gente quer conversar, a gente quer, hoje em dia, bater
na porta, chamar no WhatsApp, torcer, porque na hora que a gente está chorando, que ele não seja o suporte dele, mas sim ele, que atenda o nosso clamor ali, intercede por nós. Porque Deus conhece nosso sofrimento, a gente pede para Deus. Mas os intercessores, eles são fundamentais. Fundamentais na vida da gente. Eu vou dar um exemplo. Na Bíblia. Quando a rainha Esther, a Vasti lá, né? Ela não quis aparecer para o rei. E aí, na frente dos outros, nossa, vai deixar ela, não quer aparecer, ele te chamou e não vai vir? Como assim? Agora nossas mulheres vão fazer a mesma coisa, porque ela tá desrespeitando. Então, ele puniu ela. E aí, aconteceu que, por fim, ela perdeu o trono dela. E se você pegar a palavra, você vai ver que quem assumiu foi Esther. E ela se tornou a rainha, né? E ela se tornando rainha do trono, ela, por intercessão ao reino lá, porque ia ter uma... E tudo se voltou contra os da terra dela, né? E aí o tio pediu intercessão. O clamor da intercessão. E aí jejuaram e clamaram para não ter guerra lá. E assim ela foi ouvida. Era muito difícil você conseguir chegar no rei. E porque demorava de 1 ano para se apresentar para o rei. Mas ela conseguiu chamar a atenção do rei. Ela conseguiu chegar lá. Tem essa história no meu... Eu fiz Mulheres da Bíblia, eu conto a história dessa rainha. E aí você vê que a intercessão daquele povo fez mudar a chave. Aquele que era para ser sacrificado como um cordeiro, punido, morto, foi ao contrário. Não foi o tio dela, foi o outro que queria colocar eles contra o rei. E aí salvou-se todo aquele povo pela intercessão, pelo jejum. A importância da intercessão. Então, quando as pessoas se unem, Deus, o jejum e a oração. Quando tem uma pessoa doente, fala, vamos orar. Ou alguém sofreu um acidente, fala, gente, vamos orar. Gente, é intercessão. Tem gente hospitalizada, vamos orar, vamos reunir, vamos fazer isso, vamos fazer uma campanha. Gente, na pandemia, quantos não pediram socorro? Quantos nós intercedemos até que cessou? Agora tá voltando, né? A pandemia. E para não ficar muito longa essa live, o contexto que eu quero dizer aqui, essa sunamita, ela não queria nada, ela só queria agradar o homem de Deus. Então ela queria que ele ficasse bem hospedado quando ele viesse. E ele já achava que, o que essa mulher quer? O que quer que eu faça? Eu quero retribuir, eu quero fazer algo por ela. Vê lá, descobre o que ela precisa. Ah, não sei, às vezes ela precisa que você fale alguma coisa dela pro general, porque quem indica, né, ou quem chega mais perto, quem tá mais próximo, chega pelas beiradas para poder chegar no dono da porcada, né? E aí ela foi devagarinho, mas ela não era intencional. Ela não queria nem filho, o marido era idoso. Ela falou, não brinca com sua serva. E o profeta Eliseu falou, daqui 1 ano eu vou voltar e você dará à luz a um filho. E se você ir mais a fundo na palavra, você vai perceber que essa criança nasceu, essa criança morreu. Olha a importância da intercessão. Depois você lê. É aqui capítulo 4 de 2 Reis, do 4 em diante, ou do 8 em diante. Essa criança morre, passa mal com dor de cabeça, porque ele vai lá com o pai dele trabalhar na roça, e aí passa mal, e ele fala, leva esse menino, fala para os servos, leva lá para a mãe dele, que ele tá mal, leva para lá, a mãe dele cuidar dele. E aí a mãe dele não falou para ninguém, ele estava morto, ele morreu nos braços da mãe. E ela, o que ela fez? Ela viajou até Eliseu. Ela falou, foi ele que falou que eu, tipo assim, ele falou que eu ia engravidar, eu engravidei, então ele vai orar, interceder pela vida do meu filho. É como se ela não tinha pedido, e ela fala na palavra, né?
Foi você que orou, foi você que pediu. Então, eu vim trazer. E aí ele pede pro esse Gessé aqui, Gessé, né? Fala pra ele, vai lá, faz isso, dá umas coordenadas pra ele. Faz isso, faz aquilo, né? E ele faz tudo que ele manda. E a criança, nada. Quando eu falo, ó, não tem jeito, a criança tá morta. Aí ele chega lá e ele se deita sobre a criança. E essa criança, ele ora e essa criança sobrevive. Ele também, vocês vão ler a palavra, vou deixar vocês curiosos, quem não conhece a palavra. Gente, a intercessão, o mesmo que intercedeu, que profetizou por aquela vida, com o dom que ele tem, ele consegue trazer. Por isso que eu falo, é muito importante a intercessão da gestação para uma nova geração, antes, durante e depois. Antes da gestação, gestar em oração, conceber com amor. Durante esse processo que você passa de tentantes, que está demorando, esse processo é para você ser curada. É para você buscar, através dessa árvore genealógica, quebrar todas as maldições hereditárias. E aí você vai se desligar daquilo, você vai trazer Deus no seu centro da sua vida. A partir desse momento, vivenciar esse lugar cristão, permanecer, não uma derrota, uma fraqueza já te desequilibrar. Você tem que ter obediência nas suas orações, você tem que ter uma rotina de oração e você tem que ser obediente a Deus na sua trajetória oracional, no seu devocional. E é isso, perseverança, resiliência e não desistir. Vocês viram ontem, não fui eu falando, foi o Dr. Nildo que falou na live. Por todos os milagres, por todos os diagnósticos, de 99% de que você não vai conseguir engravidar, ainda existe 1%. E nos testemunhos das meninas que eu orei para engravidar, tem uma que ela falou para mim, Lu, ela engravidou no dia do aniversário dela, ela, o positivo dela, Jesus, ele gosta de dar presente de aniversário pra gente. E nesse dia ele, um pároco olhou pra ela, viu o semblante triste e falou assim, nossa, você tem um semblante triste, assim, te falta alguma coisa? E ela falou pra ele, sim, eu tô tentando engravidar, não consigo. Meu marido já eu sou de segunda união, meu marido, ele é idoso, idoso não, né, gente? Mas ele tinha quase 50 anos. Nós estamos passando por um processo de, fazendo alguns exames, né? E nós descobrimos que não tem possibilidade nenhuma, porque eles colheram dentro do útero dela o esperma, um tempo recorde, e não sobreviveu nenhum. E o médico que ela ia falou assim pra ela, pra você, depois que ele pegou o resultado desse exame, ele falou, vou te dar o resultado, a resposta desse exame é o seguinte, pra você engravidar, é como ganhar na loteria. Coloque isso na sua cabeça. Pra você engravidar é como ganhar na loteria, porque não sobrevive. Em tempo recorde, não sobrevive. E ela não queria fazer inseminação artificial, não queria. E aí ela pegou e continuou perseverante, e nós intercedendo. E ainda nesse sacerdote olhou pra ela, ela falou, eu não consigo engravidar. Ele falou, você tá grávida. Ele falou, você tá grávida. E eu intercedendo também. E essa menina, era aniversário dela 3 dias depois. Ela foi lá fazer exame. E eu tava passando a novena. Foi no último dia da novena, dia 28. Aí ela mandou mensagem. No meio da novena que eu tava, ela mandando mensagem. Eu comecei a falar do anjo Gabriel, a anunciação do anjo Gabriel. E ela começou, Lu, hoje é meu aniversário. Tô grávida. E eu, meu Deus, parei a novena, parei tudo, a pregação.
falei, já volto, se inscrevi pessoal, né? Eu falei, já volto. E não era live, antes era gravação em áudio, né? E aí, essa menina falou, Lu, eu tô grávida, hoje é meu aniversário, olha que presente de aniversário. E aí foi no médico, eu tenho tudo assim, coração batendo, tem essa criança, nossa, é lindo o processo, sabe? Mas enfim, eu falei assim, agora você tem que voltar lá no médico, né? Porque você vai ter que voltar. E aí quando você marca a consulta, você não fala pra ele eu tô grávida, você fala pra ele eu ganhei na loteria. Por quê? Foi o que aconteceu, ela ganhou na loteria. Porque para Deus, Lucas 1,36, para Deus nenhuma coisa é impossível. Então eu tenho isso pra mim. Eu escrevi um livro, Gratidão Gera Milagres, Maternidade e Fé. É a minha história de maternidade, onde nós nos deparamos, né, com as histórias nas Sagradas Escrituras de Zacarias, Isabel, de Ana, né, Rebeca, tantas mulheres, Sara, 25 anos, né? Mas para Deus nada é impossível. O meu, eu perdi, depois 9 dias engravidei de novo, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Você tem noção do que são 9 dias? 9 dias foi o tempo em que Jesus, né? Ele ressuscitou, subiu aos céus e depois ele falou que voltaria. E estavam no cenáculo, em Atos, né? E foi um Pentecostes. Então, essa trajetória foram 9 dias. 9 dias é uma campanha, 9 dias é a novena que a gente faz. 9 dias, hey, que façam nova todas as coisas. Eu costumo falar isso, porque dentro de mim, 9 dias, porque eu fiz ultrassom, tava tudo limpo, o ovário, gente, é lindo, ele já tava no tamanho normal, ele voltou, tudo normal, eu já tava ovulando, porque se eu tive a hemorragia, eu tava menstruando, né? Então, terminou a menstruação, começa a ovulação. Tem mulher que tem ovulação tardia. Um detalhe, tem mulheres que têm gravidez anembrionária ou anembrionada, que é conhecido pelos antigos como ovo cego, que quer dizer o quê? Às vezes a pessoa é porque anembrionária não teve embrião, é um saco gestacional sem embrião, só que dá positivo, tem todos os sinais e depois tem que fazer uma curetagem, né? Porque não evoluiu. Só que existe uma coisa, quando a mulher, muitos diagnósticos, eles são confundidos por uma ovulação tardia. Às vezes, a mulher, o médico falou, ó, não evoluiu o seu bebê, vamos marcar a curetagem. E a pessoa marca, faz a curetagem, e essa criança não tá no tempo, gente. Vocês viram aquela plantinha que eu postei, assim, do processo? Tá lá no meu feed. Gente, é uma evolução. Eclesiastes 3:2. Tudo há um tempo. A gente é muito ansioso. A gente não respeita o tempo de Deus. Então acontece esse processo, a gente quer acelerar. Então você aceita. Ó, não quero te desanimar. Mas às vezes você é uma mulher que teve várias ovulações tardias, você não conhece seu corpo direito, aceitou fazer uma curetagem, não estava no tempo em que o coração ia bater. Tem coração que bate com 7 semanas, tem coração que eu já ouvi bater, o médico já falou, com 8 semanas, com 9 semanas de gestação. Quando eu tive o sangramento, eu estava com 8 semanas, segundo a minha última menstruação. Mas eu teria que fazer ultrassom naquele dia no hospital, eles não fizeram nesse dia, fizeram no outro. Mas ele fala assim, vamos esperar mais um pouco, não tem como ver, eu só estou vendo o saco gestacional, ainda não evoluiu. Mas eu tive o sangramento, então não dá para saber se perdeu, se não perdeu naquele dia. Aí quando eu fiz a ultrassom com o meu médico, ele falou, você teve um microaborto, perdeu o primeiro e agora está aqui. Eram dois sacos gestacionais, assim.
separados, né? E aí, você teve uma hemorragia, você teve uma perda, o tamanho proporcional desse é gemelar. Então esse daqui, vamos aguardar o procedimento, o processo desse, vamos pedir para Deus que tudo vai dar certo. E era isso, eu me apeguei em Deus, mais ainda que eu estava na caminhada de fé, e o que eu queria, que tudo tivesse um final feliz, né? Mas os meus planos não são os planos de Deus, e às vezes eu até me culpo por ter gerado tanta ansiedade e não ter deixado Deus trabalhar na minha vida dessa gestação de gêmeas, porque antes de 12 semanas eu já tinha contado para tanta gente da igreja que estava perto de mim, para tantas pessoas. Ontem o Dr. Nildo falou isso. Não vai achando que é todo mundo que é seu amiguinho não, tá? Não é todo mundo que é seu amigo. Tem pessoas, tem um olhar, às vezes nem é de maldade. Às vezes o milagre chega primeiro do que o dela e ela não aceita. A inveja, ela não consegue ter, ela não quer que a pessoa tenha também. Então ela vai, se a pessoa não tiver revestida a armadura do cristão, Efésios 6:10, rapaz, você sabe o final disso tudo. Então a ansiedade é isso. E para que não gere ansiedade, eu vou ensinar uma coisa. O silêncio é a maior arma da ansiedade, contra a ansiedade. A gente tem que se manter mais em silêncio. Só não pode manter silêncio para mim, porque eu tenho que orar toda semana que muda a gestação, eu tenho que orar. Eu não vou continuar orando para você gestar. Eu vou orar para a evolução daquela criança dentro do seu ventre, porque eu tenho que mudar o sentido da minha oração, da intercessão, entendeu? Então, tem que avisar. Luciana, tô grávida. O máximo que eu vou postar é um esquenta lá, positivo na comunidade, positivo na missão. Hoje teve um positivo, glória a Deus, aleluia, louvemos a Deus por isso. Mas sem nome, sem identificação, ninguém sabe, ninguém nem imagina. Mesmo porque, olha, nós já estamos atingindo até o Japão. Nós estamos com quase 100 mulheres que estão recebendo intercessão da nossa Santa Giana, Beretta Mola. Ela é a minha menina, as meninas Maria de Fátima e Maria das Graças. Aí na outra gestação, homem João Miguel, por causa da Quaresma de São Miguel, e faltava o Miguel. E João por causa do discípulo amado de Jesus, o último que morreu. Não é o João Batista, é o João, discípulo amado. Aquele que no alto da cruz, lá em João, ele declara Maria, Jesus declara Maria como nossa mãe. E o João como seu filho, né? Eis aí a sua mãe, filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. É nesse momento pra gente que Jesus anuncia que a mãe dele é nossa mãe, entende? Então, e não vamos cogitar a intercessão da Virgem Maria acerca de que não preciso revelar, mas em bodas de Caná já diz tudo, né? Fazei tudo o que eles vos disseram, né? Não é minha hora, não é minha hora. Tá bom, mas aí ela fala, vai lá, faz tudo o que ele mandar. E ele manda. Mas por quê? Porque ele obedeceu a sua mãe. E que filho que não obedece um pedido de mãe, né? Aqueles que são filhos obedientes, corretos, né? E para ser um filho assim, é uma nova geração. Uma nova geração que a gente está pregando. Aqueles que querem participar, tem as mães que oram pelos filhos, que é uma outra comunidade, tá? Essa missão aqui é antes do ventre, tá bom? Antes do positivo. Então eu trabalho com a mamãe, antes, durante e depois essa criança cresce como meu filho espiritual.
Tenho 22 filhos espirituais. E muita oração, muita intercessão, né? Eu tenho 2 filhos espirituais que saíram do coma induzido. Intercessão no sacrário. Igual o profeta Eliseu, né? E Deus vai providenciando, agraciando, né? Vai retribuindo da forma dele. Se ele quiser retribuir, se ele quiser, ele é Deus. Se ele não quiser também, ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus e isso não muda. Não muda, né? Não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele e assim vai, né? Mas Deus está ali esperando. Hoje eu ouvi uma mensagem que dizia assim, quando Jesus fala assim, filho, o que queres? Lá no tanque de Betesda, né? Ele fala, filho, o que queres? Aí tá 38 anos lá no tanque, né? Esperando alguém pegar ele e colocar lá dentro do tanque. Porque o anjo, diz que o anjo, ele tipo, dá a bênção na água, a pessoa entra e é curada, né? E aí, nesse momento, Jesus pergunta para ele, filho, o que queres? E ele não conhece Jesus, mas ele fala assim, ele não fala, eu quero ser curado. Ele fala, porque eu tô aqui há tantos anos, nananana, e faz isso, e faz aquilo, e ninguém leva, e toda vez que eu volto, já foi, não sei. Ele não perguntou isso. A gente tem que aprender a pensar antes de falar. Isso serve para mim, serve para você. Jesus só perguntou uma coisa, o que queres? Ser curado. A partir desse momento em que ele vai te dar a cura. Agora você fica, porque acontece na outra família, a minha prima engravidou eu não, a minha tia engravidou eu não. Né? Gente, para de olhar a grama do vizinho e passa a olhar o seu lar, a sua vida, entende? Então é isso, é sobre isso. A gente tem que entender que Jesus, ele não fica rodeando. É papo reto, com ele é papo reto. Jesus, ele pergunta. Ele está perguntando para você agora. Nós fizemos o pedido aqui, na hora do pedido. O que você pediu? Qual foi o desejo do seu coração? Uns pediram a cura, outras não têm diagnóstico ainda, mas quer um bebê, mas não sabe o que tem, porque não acontece. Né? Não sabe se tem endometriose, se tem... O que tem? Tem que fazer os exames, né, para poder descobrir. Mas o que queres? Eu quero um filho. Ponto. Eu quero um filho, eu quero um bebê, eu quero um nenê, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Pronto, Jesus só quer saber isso. Ele não quer saber, eu tô com um problema, não sei o que. Não, Não fala. Não fala para Deus que você tem um problema. Fala pro problema que você tem um grande Deus. Que tudo isso vai ser transformado. E isso vai ser edificado na sua vida, né? E eu quero encerrar a live. A gente vai fazer nosso print. Espero que hoje essa partilha tenha entrado no coração de alguma forma de muitas pessoas aqui. Eu vou salvar ela, vou deixar lá, porque tem algumas pessoas que não conseguem pelo horário que a gente está trabalhando, assistir outro dia. Mas, só para você entender, se amanhã você quiser fazer a novena de manhã, volta aqui no começo, na hora que eu leio aquele primeiro pedacinho, é a mesma coisa. A gente só vai mudar a intenção. Combinado? Então vamos lá. Quem quiser, eu tenho um MP4 de Santa Giana e da comunidade, uma apresentação completa, dá uns 15 minutos, me chama no direct, tá? Para eu entregar. Lá tem conta a beatificação, o vídeo que eu falei, o Pietro falando do vídeo do momento da Santa Giana. Gente, foram várias pesquisas, livros, né, que eu li, os artigos, tudo eu enxuguei de uma forma assim. Quem quer conhecer mais a história dessa santa,
peça pra mim lá esse MP4. Tá bem mastigadinho e conta toda a história. E lá você pode acompanhar a novena por lá. Não precisa ser todo dia 20. Você pode escolher um outro dia da novena, né? Se não quiser fazer em conjunto, entendeu? Você pode fazer sozinho, pode fazer com seu esposo no momento, você pode imprimir. Então a gente pode conversar lá no WhatsApp, né? E tem o link da Bíblia. Lá nos destaques também vai estar novena. E lá vai ter um link que você vai entrar no grupo dessa novena. Quem não tá no grupo ainda, porque lá eu passo os horários, tudo certinho. Provavelmente amanhã a live vai ser às 8 da noite. E se Deus providenciar alguém que queira falar no nosso terceiro dia, será muito bem-vindo, né? Depois eu vou soltar o tema para vocês lá no grupo, tá? Ou então vou deixar a surpresa, a intenção de oração para amanhã, né? Então lembrando que o primeiro dia intercedemos pelas famílias. O segundo dia, aqui, gente, para os jovens. E vamos acrescentar as nossas intenções, a nossa perda, né, dessa mamãe gestante de 23 semanas, Elaine Santos, 38 anos, jornalista da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, né? Eu vou ver o que eu pego de documentário, do que eu vou pegar de artigo e vou mandar lá no grupo para vocês as informações certinho do que ela morreu, né? Pra gente ficar em comunhão também. Vamos ficando em comunhão com toda a família, né, da Canção Nova, nossos sentimentos, né? A família da Elaine, todas as pessoas que estavam esperando o Rafael, né? 23 semanas, quase 7 meses, já estava assim praticamente, já estava prontinho esse bebê, né, gente? Que Deus tenha misericórdia, né, da família que ficou e Deus tenha um plano para cada um de nós, né? A gente não sabe, a gente não entende, são os projetos de Deus e a gente, não cabe a nós também, né? Esses mistérios. Só confiar, como a palestra de ontem, a pregação de ontem, crer, confiar e esperar em Deus. Um médico falou isso para nós. Crer, confiar e esperar em Deus. Não adianta acelerar o processo, né? Olha o processo do ouro, né? Tem que passar pelo fogo. E tudo tem um processo. Tudo na vida é um processo. E a gente não pode pular. E às vezes, se a gente adianta esse processo, quem perde somos nós. A gente tem frustrações por ter adiantado. Às vezes tem um emprego, mudando de assunto assim de maternidade, vou dar um exemplo. Às vezes você está num ótimo emprego e aí você recebeu uma oferta do inimigo para você estar em outro emprego que vai te dar 3 vezes mais o salário. Mas Deus você está sendo humilhado nesse emprego que você está para que Deus te exalte, porque todos os humilhados serão exaltados, isso pode ter certeza. Você que está há muitos anos com uma coleção de negativos, pode ter certeza, você está sendo humilhada, mas Deus vai exaltar. Deus vai te exaltar. Tenha fé, esperança. E esse emprego não é para você. Aí você vai. E aí, depois vem as frustrações, não gosta, ou às vezes é um prato cheio. Às vezes você conheceu uma pessoa lá dentro, você termina o seu relacionamento, ou você conhece uma nova amiga de trabalho, ou, gente, acontece tanta coisa, mas é o prato do inimigo. Preste atenção, tudo que a gente tem que fazer, gente, a gente tem que orar. E ó, você viu foi no grupo que eu mandei, né, que eu fiz um MP4 do Dr. Nildo hoje, falando, né, um Rios, falando... Só de você, o neurotransmissor, né, o cérebro, o neurofrontal, só de você fazer esse movimento aqui, ó. Olha você, gente, olha como que é estimulante isso pro cérebro. Então, se você vai orar ou não, só de você se ajoelhar-se, né? Só de você orar, só de você silenciar, ficar 5 minutos em silêncio, ouvir os pássaros, uma conexão. Gente, vocês não têm noção como faz bem pro cérebro. É saúde mental isso, entende? Então, vamos,
Depois vocês me mandam feedback, eu vou encerrar a live aqui, ó, antes que eu seja tomada e não consigo salvar. Eles vão derrubar, meu Deus do céu. Gente, Senhor Deus, louvado seja Deus por cada um que entrou nessa live hoje, por cada um que ainda vai assistir. Que o Senhor possa tocar o coração dos jovens, que faz parte da família dessas pessoas, parentes, vizinhos, de alguma forma, intenção para os jovens, que nós possamos nos unir em oração, intercessão, para que seja dissipado o mal da vida desses jovens, que eles possam ter um verdadeiro encontro pessoal com Deus, com o verdadeiro Deus, e busquem o caminho da santidade, que possam participar da igreja em caridade, voluntariamente, servindo a Deus, da forma em que se sentir melhor, né? Mas não deixe de buscar Deus. Muito obrigada, Jesus, e para esse dia também, que o Senhor toque em cada mulher que se sentiu tocada, arrepiada, por algum motivo, uma parte do testemunho, que o Senhor que você possa pedir para Deus, não precisa contar a sua história para Deus. Fala o que você quer para Ele, seja breve. Sabe quando fala assim, uma palavra só, dá um adjetivo, uma qualidade e tal, e você, uma única palavra, você vai procurar essa palavra para oferecer, para orar para Deus somente em uma palavra. Ele conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa. Vamos deixar as murmurações de lado, vamos aprender a ser mais família, vamos trazer Jesus no centro da nossa vida, vamos colocar nossas confissões em ordem, vamos voltar para a casa do Pai, você que está muito tempo longe da casa do Pai, vamos orar, vamos ser vigilantes, como dizia o Evangelho de domingo, gente, vamos ser vigilantes, que sejamos vigilantes, porque Jesus, Ele está chegando a qualquer momento. E aí, você está pronto? E o arrebatamento? Né? Uns vão ficar, vai ser, como todo mundo sabe, né? Em Apocalipse. Mas e aí? Você está pronto? Você está pronta? Fica essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estaremos sempre reunidos. Há um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha uma boa noite. Eu costumo dizer, o sonho revela muitas coisas pra gente. Então que você possa ter um sono reparador, restaurador e um sonho revelador. Vai orar hoje nessa intenção. Senhor, dai-me um sono reparador, restaurador, né? E um sonho revelador. Eu aprendi isso com a minha mentora, a Alessandra Santos, e ela me ensinou isso. Eu sempre tenho sonhos e respostas de Deus concretas. Deus fala conosco sempre, né? Assim como falou com José, através de um anjo. E assim vai, gente. Amém? Vou fazer uma selfie, para não perder o costume. Lindo. Obrigada, gente. Deus abençoe. Um beijo no ventre de quem está tentando engravidar.